Ei, meus amores, tudo jóia? Aqui é a tia Danusa. A tia Danusa tá de volta, né? Pra gente conversar um pouquinho agora sobre o nosso pet, o pet 2. E como a tia tinha comentado com vocês, a gente vai começar na semana 3, que é uma semana que ficou meio perdida aí na apostila, né? Semana passada, a gente conversou sobre a diferença entre jogos e brincadeiras. Essa semana a gente vai falar as diferenças dos jogos para o esporte. A gente vai falar mais sobre os esportes, tá? A tia vai tentar explicar para vocês um pouquinho o que define um esporte. Então, olha lá, semana 3 do PET 2. Procura aí para você acompanhar comigo, tá bom? Então, vamos ler qual é a definição, né? Qual é o tema dessa semana da gente, ó. Esporte e jogo. O esporte no Brasil é praticado em muitas modalidades e é organizado por confederações nacionais de esporte, sendo a principal o Comitê Olímpico Brasileiro. Seja individual, seja em equipe, os esportes estão entre as principais atividades praticadas pelo homem. Esse ano a gente vai escutar muito sobre o Comitê Olímpico Brasileiro, né? Porque em breve as Olimpíadas que vão acontecer, elas deveriam acontecer ano passado, né? Mas por conta da pandemia foi adiada e está previsto para acontecer em julho. Ainda está sendo discutido, né? Mas a princípio está marcada para julho. E se realmente acontecer, vocês vão escutar muito sobre o Comitê Olímpico Brasileiro, porque é ele que rege todos os esportes, né? Todos os atletas do Brasil, né? É ele que cuida, digamos assim, dos nossos atletas. A gente vai ter lá no Japão um lugar, né, onde os nossos atletas vão ficar, e tudo isso é gerenciado pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a definição dos esportes. O que são os esportes? Os esportes são atividades sistematizadas, realizadas com fins competitivos e que possuem regras pré-definidas por instituições reguladoras. A maioria dos esportes estão relacionados às atividades físicas, como futebol, corrida e basquete, mas há algumas exceções, como o xadrez, que também é considerado um esporte. Então, olha só. A tia vai tentar explicar para vocês a definição, o que torna uma coisa ser esporte, tá? Para ser um esporte, tem que ter um comitê, tem que ter uma instituição que regula as regras daquela atividade, tá? Então, a gente sabe que existem esportes individuais, coletivos, né? Futebol, natação, enfim. Mas existem outros conteúdos, tá? Outros temas da educação física, digamos assim, da cultura corporal, que também acabaram se tornando esporte. Vou dar um exemplo. Ginástica artística. A ginástica, a gente viu que é um tema da cultura corporal. Porém, existe uma instituição, um comitê, que criou regras e que participa de competições. Então, o tema da ginástica, ela acabou se tornando um esporte. Conseguiram entender? Por exemplo, outro exemplo que vocês também, às vezes, dá confusão. O MMA. O MMA é uma competição, né, que foi criada utilizando as lutas, que é um conteúdo da cultura corporal. Mas a partir do momento que pega essas lutas e cria uma regra, uma instituição que regula, essas lutas se tornam um esporte. Entenderam? Aqui mesmo fala, por exemplo, do xadrez. O xadrez a gente viu que é um jogo, né? Mas a partir do momento em que tem uma instituição que vai lá, cria as regras, enfim, esse jogo passou a ser um esporte, tá? Não necessariamente todos os esportes ele fala, é de prática, né? A partir do momento que a gente pega, por exemplo, o xadrez, que é um jogo de raciocínio, né? De tabuleiro, então existem esportes que podem não ser prática corporal, né? Assim, mais raciocínio. Então, para ser esporte, tem que ter essa instituição que regula as regras, que tem que uma competição, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, mas se tiver dúvida, vocês podem me perguntar no grupo ou no aplicativo que a tia tenta explicar novamente para vocês, tá bom?
A origem do esporte, a tia já falou também com vocês que o primeiro esporte é o atletismo, que surgiu lá, né, na época das cavernas, né, tem aquele filme que a tia fala para vocês, que eles tinham que correr, caçar, pular. Então, o atletismo é o esporte mais antigo que a gente tem, e ele participa de todas as edições das Olimpíadas. Na verdade, a primeira Olimpíada surgiu a partir do atletismo, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho do que são os jogos. Então, olha lá, ó. Os jogos são as atividades físicas ou não, realizadas como forma de entretenimento. Suas regras podem ser criadas e modificadas pelos próprios jogadores e podem existir competições, mas essas não são sistematizadas. Os jogos não são necessariamente ligados à atividade física, podendo envolver apenas estratégia e raciocínio, como jogos de cartas, jogo de tabuleiro. Porém, alguns esportes podem ser considerados jogos quando realizados com fins lúdicos, de forma amadora, como futebol de rua. Então, olha só, vamos da mesma forma que o esporte, ele pode pegar um jogo, né? Ele vai lá no jogo e transforma ele em esporte, a gente pode pegar um esporte e brincar com ele. Semana passada a tia falou sobre isso, né? A tia deu o exemplo, a gente até vai rever depois, daqui a pouco, o exemplo do futebol, né? A gente pode brincar, a gente pode jogar e tem o esporte. Então, depois a gente vai falar direitinho sobre isso. Então, vamos pro próximo. Vamos ver aqui, ó. As regras do jogo. As regras dos jogos e dos esportes. Uma das principais diferenças entre os jogos e os esportes está nas regras. Na prática de jogos, as regras são flexíveis e geralmente são criadas e modificadas pelos próprios jogadores. Já o esporte tem um caráter mais profissional. As regras são criadas por instituições regulamentadas de cada modalidade, como as federações, ligas, comitês, confederações, por exemplo, para o futebol. No Brasil, a gente tem o CBF, a Confederação Brasileira do Futebol. Então, gente, isso também é um outro ponto, são as regras. As regras no esporte, elas são estabelecidas e não são nada flexíveis. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar lá no jogo, um jogo de queimada na escola. O jogo a gente pode ter competições também, né? Pode criar competições. Mas aí lá no dia da escola, o fulaninho que era da equipe passou mal, não pôde ir. A nossa regra, lá na escola a gente é flexível. Já que fulaninho não pôde vir, vamos deixar o outro time com vida. Lembra que a gente viu que o jogo tem essa flexibilidade? Agora, no esporte não tem dessa. Se a gente chega lá nas Olimpíadas e no dia da Olimpíada, para a competição, o atleta passou mal, sinto muito, passou mal. Tchau para você. A gente tem um exemplo clássico da Copa, uma Copa do Mundo, que um dos principais jogadores do Brasil passou mal, o Ronaldinho Fenômeno, né? Ele passou mal, o grupo ficou todo... Na final da Copa, o grupo ficou todo bolado lá, e ele foi jogar, passou mal no campo, enfim... No esporte não tem essa flexibilidade, entendeu? As regras são regras e tem que ser cumpridas. No futsal tem 5 jogadores, aí a regra fala que a equipe pode entrar, acho que no mínimo com 3. Se no dia lá tiver só 2, o outro time vai ganhar de WO, entendeu? Então, assim, no esporte, as regras elas são claras e não existe compaixão, digamos assim. Já no jogo, isso é diferente, tá bom? Aqui a gente já tá falando, né? Mas aí ele trouxe também um quadro pra gente entender as principais diferenças entre o esporte e o jogo. Olha lá, ó. A gente tá falando... Vamos pegar mais ou menos assim os principais, ó, as regras. As regras elas são flexíveis no jogo e são pré-estabelecidas no esporte, né? Premiação pode ser que existe no jogo, né? Por exemplo, se a gente for falar de uma competição, no jogo lá da escola, né? Pode existir uma premiação, assim como pode ter ou não um uniforme. Lembra que a tia falou? Pode usar colete ou não.
No esporte, não. Existe sempre a premiação, ou por medalha, ou troféu, até mesmo dinheiro. Os atletas têm que usar os uniformes, né? Existem a obrigatoriedade do esporte. As competições são sistematizadas, no jogo pode ter ou não. Quem pratica no jogo são jogadores e no esporte são atletas, então tem diferença entre um jogador e um atleta, né? A tia sempre fala isso na escola, que ninguém é atleta, ninguém vive disso, né? O atleta é como se fosse uma profissão, é a profissão dele. Aqui ele traz alguns exemplos, por exemplo, jogos de cartas, jogos de tabuleiro, que nem sempre, então, jogos a gente viu que nem sempre é prática corporal, né? Pode ser de raciocínio, enfim. E os esportes também, a gente viu que nem todos os esportes são práticas corporais. Existem, né, por exemplo, o xadrez, que é um esporte, né, e que não necessariamente é prática corporal. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho, né, sobre essa diferença do esporte para o jogo e do jogo para a brincadeira. A tia trouxe aqui aquele exemplo que a tia falou com vocês. Vamos pensar no futebol, tá? Então a gente tem lá a brincadeira com a bola. Aqui a tia trouxe a embaixadinha, um tipo de brincadeira com bola. A gente pega a bola e tá ali, né, dentro do futebol. É um fundamento, né? Existe, tá presente no esporte do futebol. E a gente brinca ali com a bola, com o futebol. Existe o jogo, que é o futebol de rua, né? Que a gente viu que são flexíveis as regras, mas já tem uma regra mais sistematizada. Aqui na embaixadinha, esse menino aí não tem regra nenhuma para ele brincar, né? Ele vai ver quantas embaixadinhas ele consegue fazer, mas não tem uma regra de como que ele vai jogar. E tem o esporte. Eu peguei aqui, por exemplo, o futsal, que é um tipo, né, uma categoria do futebol. E tem aqui, ó, os espaços. A tia vai mostrar aqui com o mouse, ó. Aqui, ó, tem as linhas, tem um lugar determinado na quadra, né? Então, assim, o futsal acontece nessa quadra, com essas marcações, né? Tem essa quantidade de atletas, olha lá, ó, tem uniforme, tem árbitro. Então, assim, o esporte, ele é bem mais institucionalizado, diferente dos jogos, muito mais diferente do que as brincadeiras, tá bom? Então, ó, no próximo vídeo, a tia vai explicar para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre as atividades dessa semana, tá bom? Até mais, então. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.